E salve, salve, tropinha, Nego Blues na voz. Tá começando nesta manhã mais um de Quebra Cash. Hoje eu tô com um mano aqui brabo. O bichão, mano, é professor, é capoeirista. Agora tá na assessoria aí na carreira política também. Eu tô com o Renata Fúria. É nóis. E aí, parceirão, chegou bem? Já conhecia o Paraisópolis? Cheguei muito bem, graças aos meus guias. Conheci o Paraisópolis, né? Trabalhei aqui durante um tempo. A quebrada frequentei também os bailes aqui também. Chave. Quebrada é da hora. A quebrada é 1000 grau. E hoje, onde você tá morando hoje em dia? Onde você tá morando? Então, eu moro no Capão, ali na Sabinha, ali próximo à Vila Fundão. Moro lá desde pequeno, né? Desde os 5 anos. Tô na quebrada. Viu a quebrada aí, as mudanças, crescer, evoluir. Ali é muito forte a presença do rap ali, né? Então, a gente tava trocando ideia, né? O Brau é um cara que tá ali direto, né? Ajudou a gente também num projeto que a gente tinha com a capoeira lá, fortaleceu. E é isso. E me fala, como foi sua infância lá nas ruas do Capão Redondo? Você tem resquícios de alguma coisa assim que você lembra? Assim? Tenho. Da hora, essa pergunta que a gente faz uma viagem, né? Sim, no a gente tempo. fica tanto na correria que a gente esquece, né? De umas paradas, né? Mano, assim, da nossa infância ou adolescência. Eu tenho uma memória muito boa, né? Então, eu morava no Santa Teresa, ali no Imbu. Morava lá, minha avó é de lá, ali da Rua Água Branca, ali, ó. Ali foi Jardim Casablanca ali e tal. Morava de aluguel lá na casa da minha tia, né? Com minha mãe e meu padrasto. Aí a gente veio pra cá em 96. E eu lembro, a rua era de terra, tá ligado? A gente tinha uns amigos lá que a gente pegava aqueles papelão da janela, descia escorregando assim a rua, tá ligado? Não tinha tipo carrinho de rolemã, o bagulho era terrão mesmo. E aí a gente começou a construir ali, meu padrasto era pedreiro, né? Construiu um cômodo, aí foi construindo, aí foi crescendo. E era louco, porque teve um dia que eu fui para a escola, e aí eu já chamava minha amiga que morava na rua de trás, né? Aí um dia, quando eu virei o beco assim, aí tipo tinha um corpo no chão, tá ligado? Com lençol branco, que era tipo aquela época que demorava pra caralho pra pegar o corpo. Né? E aí foi mudando, né? A gente foi vendo a evolução da quebrada. Tem muita coisa ainda para melhorar, né? Sim. Mas como eu falei, tem um movimento de rap muito forte. Eu acabei interagindo também com o pessoal lá da rua de trás, né? Que onde eu morava era uma rua de terra e de trás era a quebrada mais precária ainda, né? Que é onde eu moro hoje. Aí depois minha mãe separou e eu fui para morar na rua de trás. E lá fiz um trampo também com as crianças lá. Mas minha infância foi... Mano, é aquilo, né? A infância de quebrada, né? Você tá na primeira série, aí tem os moleques da quarta, aí já tem aqueles bagulho, né? Das tretas, os caras... Mas... Foi uma infância normal, com outra criança de periferia. Isso. Escola, jogar um futebol depois ali. Escola, um pipa... né? Aquela época que a gente fazia cerol ainda, né? Lavar uma louça pra coroa, pra chegar em casa não ter direita, né? Era castigo. E me fala, seus primeiros martelos, compasso, foi ali no Capão ali? Foi ali nessa rua de terra que você conheceu a capoeira? Como que a capoeira entrou na sua vida? Então, é um lance muito louco, porque como a gente tava trocando essa ideia anterior... Na quebrada, ela vai sofrendo transformações, né? Eu comecei a fazer capoeira em 2002 e não tinha muitas atividades na quebrada. Eu tinha um problema de respiração, né? Então eu sentia falta de ar, então eu tinha aí falava, tem que fazer natação. Aí eu tinha que vir para Santo Amaro, que é da ponte para lá, tá ligado? Não tinha piscina na quebrada. Né? Aí eu fui em Santo Amaro, lá no Clube Jorge Bruder. Aí tinha a piscinona lá, eu falei, caralho, não, fazer aula de natação. Mas aí eu escutei o som do birimbau lá numa casinha lá no fundo lá. E aí eu falei, não, eu quero descer, eu quero fazer capoeira. É tipo uma sereia ali, o birimbau cantando. Mano, é um bagulho muito louco, porque meu pai queria que eu tocasse violão, que meu pai tocava violão, e eu sempre quis tocar bateria, né? Gostava dos tambores.
E meu pai queria que eu jogasse bola e eu queria fazer capoeira, né? Então eu tenho esse lance comigo da capoeira desde pequeno, mas não lembro quando. Mas eu acho que isso aí é coisa de outras vidas, tá ligado? Sim. Eu acho que o birimbau, acho que só reavivou, né? Tipo, se manifestou, falou, ó, é isso aí é pra você. E na capoeira, mano, eu me sinto realizado, tá ligado? Parece que eu entro em transe, assim, quando eu tô na capoeira, Quando você tá ali na roda de capoeira, o mundo... Porque eu saía do Capão para Santo Amaro, eu ia de manhã, aí daqui a pouco... E aí eu estudava à tarde. Aí às vezes dava 11 horas, 11h30. Mano, tem que ir pra escola, tá ligado? Tipo, já esquecia. Falei, mano, tem que sair correndo para almoçar, para se trocar. Então, foi bem importante essa vivência, né? Porque lá no projeto que eu fazia, tinha muitos moradores de rua, né? Porque aí é uma outra vivência, né? Morador de rua, os moleque, tá ligado? Tipo Capitães de Areia, os moleques lisos de Santa Amaro, chegava lá com as bolsas, com os bagulho, tá ligado? E tinha muito deficiente também, então eu fui começando a ter contato com pessoas com outras situações. Os invisíveis mesmo aí, né? A pessoa que a gente tava falando que não é vista, né? Pela sociedade ali. Sim, e é louco porque eu sempre procuro ter esse olhar de criança, né? A criança tudo é novo, né? Tudo pergunta, tudo, mas por quê, né? Então, esse dia eu estava com minha filha lá no centro e aí a gente foi almoçar e a gente saiu assim, aí tinha um morador de rua deitado assim no chão, né? Aí ela, papai, caiu. Aí tipo, o cara tava dormindo, né? Mas ela caiu, eu falei, caiu, filha, mas vai levantar. Ela caiu e ficou insistindo. E aí tipo, minha filha enxergou tipo um morador de rua que muitas vezes a gente passa, tipo, é só mais um mano que tá caído, tá ligado? Então, como adulto, às vezes a gente naturaliza. Por mais que a gente tenha uma visão social, fala, caralho, tem um cara ali. Não é que a gente passa por cima ou chuta, né? Que nem muita gente faz. Tem gente até que queima, né? Sim. Então, mas a gente vê assim, mano, é um cara que tá numa situação difícil. Mas a criança tem esse olhar, caiu, né? Aí ela ficou repetindo, caiu. Aí eu falei, caralho, mano. Ela caiu, tipo, quando cai a gente fala, vamos levantar, né? Vamos levantar, então, na cidade tem muitos desses, mano. Aí depois eu passei lá na Praça da República, era 2 horas da tarde e tinha 3 mano negro, cada um num ponto, assim, eu até tirei uma foto. E, tipo, todo mundo andando, tá ligado? E ninguém enxerga. Sim. Tem muita coisa que passa despercebido, né? Assim, acho que é porque a aceleração da cidade, a cidade é muito rápida, não é? Tá todo mundo preocupado na sua própria sobrevivência, né, mano? E a gente acaba esquecendo de olhar para o lado, né? Sim. E, tipo, a gente que é do setor social, né, mano? A gente se incomoda, né? Não passa despercebido, né? A gente se controla ali para às vezes, não ajudar, porque a gente não pode, né, mano? E você quer ajudar, né? E você vê assim, principalmente moradores de rua, também tive um trampo lá em Santo Amaro com eles, né, com percussão, com capoeira, e tem muitos caras, mano, que tipo tem vários talentos, tá ligado? Só que é isso, né? A questão da saúde mental muitas vezes faz, ou até mesmo não uma opção, né? Mas a pessoa fala assim, ó, por exemplo, tinha um cara lá que ele morava aqui na região do Morumbi com a irmã. E aí ele fala, não quero mais ficar aqui, eu quero morar, tipo, vou pra rua, porque, mano, também pode ser um jeito, né? Eu quero ficar na rua. É uma opção do cara, é um desejo dele, né? Mas a maioria não vai por essa questão de falta de recurso mesmo, né? De saúde mental. Inclusive tem um documentário do Cidade de Deus, 10 anos depois. Sim. Que é um documentário pesado, né? Tinha um mano lá que puta talento, mano, canta, mas estava na Cracolândia, né? O outro mano que foi protagonista lá, o fotógrafo, né? E que fazia... Você lembra o nome dele? Acho que é o Buscapé, eu acho. Buscapé, isso mesmo, mano. Que aí, tipo, tava trampando no Uber, tá ligado? Não desmerecendo que também já trampei no Uber, mas, tipo, é uns caras que era pra estar bem, né? Que era, a gente tava falando do protagonismo. Sim. Participou de um grande filme que repercutiu, levou o nome do Brasil pra fora, só que esses são invisibilizados, né? Foi bom lá, às vezes até quem fez tá ganhando dinheiro até hoje com o filme, e aí os
os que fazem realmente, os que ali estão na mão na massa, acabam ficando na pobreza, na miséria, né? Um ou outro consegue pegar uma novela, fazer um bagulho. Então, esse documentário é um documentário muito louco, assim, para a gente pensar sobre o protagonismo e esse lance de invisibilidade, né? Acho que no caminho da arte é muito difícil você ver um periférico em ascensão. Porque, querendo ou não, um curso de arte é caro, tá ligado? Um curso de teatro não é barato. Você tem que ter tempo livre, tipo, para você estudar, para você ler bastante, consumir bastante. E na periferia, nós começamos a ver nossa mãe ralar pra caramba, pá. Nós quer aliviar a barra dela, nós vai entregar um panfleto. Sim. Nós vai pegar uma latinha ali para comprar um pano para nós, para chegar às vezes com 1 quilinho de carne ali em casa, para dar uma alegria ali para a família. Crer. Então a gente acaba não é treinando, não estudando mais, assim, para você conseguir fazer um papel da hora, assim. E me fala, a capoeira, né, mano? A capoeira é uma cultura brasileira, tal. O que é capoeira? Mano, a capoeira é uma manifestação, né? Ela é afro, ela é indígena e depois a gente coloca ela como brasileira, né? Certo. Então, nós temos um pensamento muito crítico em relação dessa construção do Brasil, né? Porque fala assim, o Brasil tem 500 anos, né? Mas essa terra aqui, antes de se chamar Brasil, já existia outros povos, né? Sim. E durante o século XX, teve um movimento muito forte eugenista de querer colocar tudo como brasileiro, como mestiço, né? Então, por isso que na capoeira tem uma divisão entre Angola e regional. Então, a capoeira Angola é uma capoeira mais primitiva e a capoeira regional é uma capoeira criada pelo mestre Bimba. E aí o governo, na época, Getúlio Vargas, acabou se aproveitando disso e colocou como a ginástica nacional, como esporte genuinamente brasileiro. Tinha até nas escolas, eu lembro, uma época, né, capoeira e tal. Sim, tem alguns programas, né, que eles colocam, como o contraturno escolar, tal. Tem uma lei, né, que inclusive a vereadora Jussara estava puxando para a regulamentação, porque é uma lei que tem a capoeira nas escolas, só que ela não está regulamentada. Então, ela precisa passar por esse processo de regulamentação para poder estar efetivamente, né, nas escolas. Então, é isso. A capoeira foi criada pelos negros, né, que foram escravizados. Eles foram reduzidos a negros, na verdade, eram vários povos, né, várias etnias que foram trazidos de forma forçada da África para cá, e aqui, inspirado nos animais, inspiradas nos movimentos da natureza, eles criaram a capoeira, né? Então, isso tem tudo a ver com o nosso contexto hoje, né? Quando eu dava aula para as crianças aqui no CCA, eu falava, vamos imaginar que tá vendo uma mansão? Conhece uma mansão? Tem a mansão aqui. Essa mansão aqui é como se fosse a Casa Grande. Então, os negros ficavam num cantinho lá, que era no porão, na senzala, e eles tinham que fugir. E então, eles fugiam para o quilombo, que era a terra livre. Então, vamos imaginar que a favela é o quilombo e a mansão é a Casa Grande. Aí ele falou, caramba, professor. E aí a gente começa a falar sobre a história, fala assim, em 1888 foi assinada a Lei Áurea. A princesa Isabel assinou de forma forçada, né, porque a Inglaterra estava fazendo uma pressão muito grande devido à Revolução Industrial, e o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então, de lá para cá são 135 anos. Então, o seu tataravô, ele foi escravizado. Com certeza que se você é negro, né, ou tem algum negro na família, os seus ancestrais também foram. Aí falou, caramba, meu tataravô. Aí então eu acho a capoeira um importante instrumento de autoconhecimento, porque normalmente a gente não fala, mas quem foi meu avô? Quem foi meu? Muitas vezes não conhece o pai, né? Sim. Não sabe quem foi o pai. Então saber quem foi o avô, o bisavô, então isso aí. Nossa, pior ainda, né? Então, eu acredito muito nesse trabalho, porque capoeira não é só da pernada, né? Capoeira é conhecimento sobre o Brasil, né? E essa invenção do Brasil, né? Então, por isso que a gente sempre traz essa questão afro-indígena também, porque o nome capoeira, uma das versões que vem do mato rasteiro, vem do Tupi-Guarani,
E a outra versão fala da capoeira como um grande cesto, né? Que os negros carregavam os cestos na cabeça, vendendo algumas coisas, tocando birimbau, fazendo aqueles pregões, né? Para poder vender. Nossa, que louco. A gente, quando a gente está pelo processo de reconhecimento, né? A gente procura muito, eu vejo muitas pessoas procuram a capoeira para se entender, ou procura o rap, né, mano? Acho que hoje em dia a gente está tendo acesso a livros, a tecnologia, internet, a gente consegue pesquisar alguma coisa, mas antigamente era só esses lugares, né, mano? Tipo, sim. Ou era uma casa de religião de matriz afro-brasileira, né? Ou africana, ou era capoeira ou rap para você ouvir, tipo, quem é a Luiz Gama, quem foi Zumbi, né? Tudo isso teve muito... É muito importante, assim, para o reconhecimento, né, da pretitude, assim, esses movimentos, né? Sim. Essas paradas. E é isso. Por exemplo, você falou sobre a religião afro-brasileira, por exemplo, a Umbanda já tem esse sincretismo, né? Então, na Umbanda você vê sobre... tem a imagem de Jesus, né? E tem a imagem do Orixá. Então, os negros, na época da escravidão, não podiam cultuar Oxum, que é a Senhora das Águas Doces. Então, tinha a Nossa Senhora Aparecida, que foi achada no rio de Água Doce. Sim. Então, eles falavam em Nossa Senhora Aparecida, mas cultuando Oxum, né? Falava sobre São Jorge, mas cultuando Ogum, né? E assim vai, porque você era proibido, né, de exercer a sua crença, né? Então, a gente fala muito sobre racismo religioso. No Rio de Janeiro, é muito foda, assim, que eu vou... E aí você vê, tipo, cada morro tem, né, uma facção... E remete muito às maltas, né? Existiam as maltas, que eram os grupos de capoeiristas, que muitos... Eles eram tipo gangues, né? E eles eram... Alguns eram ligados ao Partido Republicano e outros ligados à monarquia, né? Então, tinha as mais famosas foram as maltas dos Guaiamuns e as outras dos Nagôs. Então, ficava, às vezes, quando o cara ia ter votação... aí mandava os capoeiristas das maltas lá para bater nas pessoas que fossem votar para não deixar a votação acontecer. Então, entre os... Meio uns capitão do mato? Hã? Meio que uns capitão do mato? Então, não era um capitão do mato, era tipo... Aqui é minha quebrada, aqui é nosso grupo, tá ligado? Treta então, territorial. Treta territorial. É o que acontecia, né? É o que as pessoas distorcem, o que acontece em África, né? Em África existiam várias etnias e eles eram guerreiros, né? Guerreiros têm essa questão da luta. Então, mas é diferente da escravidão, que a escravidão é uma coisa de eu chegar aqui armado e forçar você a trabalhar para mim. E as tretas que aconteciam antigamente era mão a mão, vamos, eu e você, vamos. Então é isso. É mão a mão. Então, se eu ganhar, você, por exemplo, vai trabalhar para mim durante 2 anos. E aí depois você está livre, porque eu venci você. Assim como os indígenas também, né? Tinha, e até o Kazé Angatu, que é um tupinambá, ele fala, né? Fala assim, não, e a gente comia carne, porque a carne seria, por exemplo, o negro tem o braço forte, então se eu vencer ele, eu vou comer o braço dele, porque essa força viria para mim. Vir, né? Então, outras culturas, né? É que a cultura do cristianismo, ela traz esse lance do bem ou mal. Ou você é bom ou você é mal. E nós somos as duas coisas, né? E esse lance de guerrear, de ser uma coisa justa, né? De tete a tete, mão a mão, flecha a flecha, lança a lança. Resolver ali, né? E tal. Só que as pessoas distorcem, né? Falam, os próprios negros que escravizavam, né? Então isso é conversa de direita. Muito sobre. E o seu projeto, a Fúria do Negro, né? O seu projeto. Quando surgiu ou por que surgiu? Então, eu participava, né, de um grupo em Santo Amaro, e aí eu me formei como professor, e quando a gente se forma, a gente... Né, professor de capoeira? Professor de capoeira. Eu me formei em 2016. E aí o mestre fala assim, ou continua aqui ou pode traçar novos caminhos, né? E eu senti essa necessidade, né, de ter a minha essa autonomia, né? Porque às vezes cada casa é uma casa, né? Então se na sua casa você não deixa que na sua casa você põe o pé na mesa, aí
Não, na minha eu não gosto de pôr um pé na mesa. Então a gente tem que respeitar. Se é a sua casa, você faz o que você quiser. Então, eu tendo a minha própria casa, eu vou tendo as minhas regras, as minhas filosofias, né? Comecei a trazer muito sobre essa história da mitologia africana, que no outro grupo já não tinha, não falava muito sobre isso. Era, né? Mais a questão do esporte mesmo. Mais a questão cultural, mas sem essa parte da religião. E houve um apagamento muito grande sobre as questões de matriz africana. E eu acho importante falar para a gente desconstruir, né? Então, por exemplo, a capoeira tem círculos, a capoeira tem brincadeira, tem malandragem, a capoeira ela é um momento prazeroso, é um momento de possibilidades. Então, isso tem muito a ver com o Orixá Exu, ou com as entidades da malandragem, né? Inclusive, que a gente tem o Zé Pilintra, né? Madame Satã, que foi uma travesti no Rio de Janeiro, né? Tem um filme. Tem um filme, né? Bravo. Então, tudo isso está ligado e faz parte da nossa cultura. Se a gente deixa de falar, a gente acaba matando isso. Daqui 50 anos, 100 anos, ninguém mais vai saber. Então, como a gente trabalha com essa cultura da oralidade, eu acho importante a gente entender, pesquisar, resgatar. E a Fúria do Negro surge nesse contexto, né? Existe uma música da Magnólia, né? Que é uma professora de capoeira, né? Posso chamar até de mestra, não se formou mestra, mas considero como uma mestra, que falava a fúria de um negro bom caçado como um ladrão. Então, a fúria é esse movimento, essa não aceitação da escravidão, né? Porque o negro, aí depois o pessoal começa, mas negro, preto, né? O negro remetia a algo ruim. Então eu coloquei de propósito do negro, porque se o branco, que era tido como o humano, né? ou humanizado, ele escravizava, matava, torturava, e ele era bom, então o negro, que ele era considerado ruim, né? Então ele tem essa manifestação, essa fúria, né? A não aceitação da escravidão. É tipo o reverso, né? A fúria para nós ser tipo algo positivo isso, do que ser negativo, né? Porque eles falavam que estavam matando tal, e era da hora. Numa mão legal, o terço, né? E na outra o chicote. Sim. Né? E eles eram bons. E eles estavam. Né? E aí, se ele fala que o negro é ruim, né? Então vou mostrar como que é ser ruim, fazendo coisas boas, né? Transformação. Então eu acredito muito nessa transformação através da capoeira, né? Quando você chega assim, a pessoa, não consigo fazer, porque foi tirando também essa questão do corpo, né? As pessoas, não. E a criança ou a pessoa que começa a fazer a capoeira tem essa autoconfiança, cara, é possível, né? Se eu vou dar um mortal, por exemplo, eu antes falava, não, nunca vou conseguir dar um mortal. Aí depois, quando você entra, você não, vou conseguir. Aí você vai começando a treinar e ver que é possível. Então, criar possibilidades é uma das principais linhas, né, que eu sigo e consigo levar através da capoeira. E não só através do corpo, mas que nem você falou, de uma faculdade. Acho que eu não consigo fazer a faculdade. Ou que nem a gente conversou, será que eu ser um vereador? Não, acho que não é para mim. E às vezes o pensamento colonial tem essas correntes na mente, né? Que a gente fala, não vou conseguir. E a gente já se auto-sabota antes de nem tentou. Não vai dar certo, né? É muito louco essa parada. Então é isso, né? Acho que a capoeira ensina muito. Eu recebi uma mensagem agora essa semana de uma aluna que ela foi num CCA fazer a oficina lá com os meninos e eles falaram. Aí eu dei aula no CCA tipo uns 2, 3 anos atrás e eles lembraram a música que eu cantava sobre o Capitão do Mato, lembraram as músicas, lembrava da capoeira, né? E como foi o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, aí ela falou assim, nossa, então ficou, né? Então eu passei no CCA, só que aí eu deixei uma sementinha. Eles sabem o que é Capitão do Mato, né? E a música que eu cantava falava sobre os códigos, que os negros eles falavam em códigos, né? Então, canta aí um pedacinho pra nós, você lembra? A música é assim: Xoxô, gavião, xoxô, xoxô, gavião, xoxô. Vai dizer a mulher da cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mata. Então, você cantando essa música, xô, gavião,
vai dizer a mulher da cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mata? Para muita gente não vai fazer sentido, né? Mas a gente for pensar nos animais, o gavião é aquele que pega, né? Aquele que tem as garras, o caçador, né? Então vai dizer a mulher da cozinha, normalmente é aquela preta velha, aquela mulher, a sábia que fica ali, né? Que cuida de todo mundo, que o gato do mato, que seria o capitão do mato, pegou a galinha seria os negros, né? Porque pegar a galinha é algo difícil, né? Você vai pegar a galinha correndo, pegou a galinha na boca da mata, na entrada da mata. Então, às vezes, um negro... Tava fugindo, é isso? Então na entrada da mata? ele foi, o negro, o capitão do mato capturou o negro, né? Vai dizer a mulher da cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mata. Então, o negro estava fugindo e o capitão do mato pegou. Então, por isso que a cultura popular até traz também aquela versão do atirei o pau no gato, não como agressão aos animais, mas como uma cantiga antiga de escravidão que fala, né, atirei o pau no gato, que seria o capitão do mato, mas o gato não morreu. Dona Chica, que seria a Francisca, aquela mulher que está na cozinha, admirou-se no berrou que o gato deu, né? Então, existe essa versão que é contada... Ela admirou-se pela resistência do humano? Não, porque eu imagino um negro revoltado dando uma paulada no capitão do mato. Ele reagiu. Ah, sim, ele reagiu. Entendi. Ele reagiu. Então ele berrou, tipo, gritou. Eu nem imaginava que atirei o pau no gato pode se remeter a uma cantiga da época dos escravos, da escravatura aí. Tipo, nossa, que muito louco esse bagulho. E através das músicas, né? Os códigos, né? Os provérbios que se cantam ali, né, que se falam, né, que são pequenas histórias que vêm trazendo reflexões. Então, quando a gente vai falar do pomba voou, pomba voou, pomba voou, gavião pegou, né? Então, pomba pode ser alguém que está querendo a liberdade. Sim. E o gavião pegou. Essa é a música que a gente canta na capoeira, né? Então, existem esses códigos, né? E é importante que a gente, desde criança, ter acesso à cultura, ter acesso à capoeira, para você entender que a gente vive num mundo que não é escravidão moderna, né? Porque colocaram as máquinas, mas a gente continua trabalhando por comida e moradia, né? Não mudou muita coisa, entendeu? O sofrimento é diferente, né? Eu tava falando ontem, não tem mais chicote, mas a bala tá comendo, tá ligado? Sim. A bala tá comendo vários dos nossos aí. E existe uma coisa, eu fiz uma pós em saúde mental e no meu TCC eu coloquei o negro, o louco e o suplício. Né? O suplício é além da pena. Por que acontecia? Os negros que, por exemplo, o cara roubou um pão, então colocava ele ali no pelourinho, chamava todos os outros negros para poderem presenciar aquilo. Ó, fulano de tal vai tomar 80 chibatadas porque roubou um pão. Isso causa um trauma coletivo, né? Que as pessoas falam, pô, o cara roubou um pão. Mas aí começou a dar 50, porque o chicote, quando batia, já cortava, né? Tipo o cinto, né? Eu até brinco com as crianças. Não é igual o cinto. Chicote, quando batia, já cortava. Então, as pessoas começaram, depois de um tempo, se revoltar. Pô, por causa de um pão, 80. Então, esse lance da cadeia, de colocar na cadeia, e, por exemplo, o cara vai preso aqui no Paraisópolis, manda ele lá para o interior de São Paulo, 5 horas de viagem. Então, além dele sofrer que está longe da comunidade, longe da família, a mãe, né, a esposa, ou quem que seja, tem que fazer todo um trâmite, pegar o jumbo, pegar a condução, às vezes já não tem dinheiro. Sim. Então, isso é pior do que o chicote, né? Isso é tipo uma chicotada na alma, que você não tem... É o sal na ferida ali, né? Sim. Então, às vezes, o que é mais agressivo não é tanto físico, né? Mas esse coisa de, não, vou dar um jeito aqui de deixar ele isolado, de pegar no psicológico, que é o que a gente estava falando sobre, se a gente não está com a cabeça boa, né, a gente não anda. Então, a cabeça, até na matriz africana fala que é o Ori, né? O nosso Ori é o primeiro orixá. Não adianta você ter, eu tenho Ogum, tenho Exu, mas se você não tem a cabeça boa, você continua ali, né? O orixá, ele tá te olhando, mas você tem que fazer por você. Pesado. A capoeira, né? Sede do caramba. Olha, a capoeira tem muita essa questão do que eu vejo
dos códigos, que nem que você falou, tem uma linguagem própria, tipo a pichação. Só quem é do movimento entende, quem não é, não vai saber o que está acontecendo, o que rolou. Isso foi uma forma, né, que nem você está falando ali da religião, né, rezava por um Deus catolicista, mas na verdade a intenção dele era para a entidade que ele cultuava, que ele curtia ali, né? Durante muito tempo a capoeira, o rap, né, veio fazendo esse código, né, mano, para a gente poder se comunicar entre nós. Você acha que hoje a gente está usando menos esses códigos e muito mais pessoas estão tendo acesso ao nosso conhecimento, às nossas coisas? Mano, hoje em dia, é que as pessoas, elas procuram, eu vejo assim, muitas vezes uma coisa chamada sentimento de pertença, né? Então, às vezes, vamos pegar uma torcida organizada. Às vezes o cara tá ali sozinho, ele sente, só nada. Aí daqui a pouco ele está numa torcida organizada, ele sente, né? Porque às vezes falta essa ideia da autoconfiança. Não, eu sou importante. Junto com o outro, eu também sou bom. Mas às vezes ele só se sente vivo quando está com o outro, ou, né, ou com um grupo, ou com uma pessoa que tem nome para se sentir reconhecido. Como eu falo, o processo de escravidão, de coisificação, de animalização dos povos africanos, isso fez com que você não é humano, você é uma coisa, você é um objeto. Então, até a pessoa chegar nesse... Não, eu também posso, eu consigo. É um processo muito, muito lento e doloroso. Então, às vezes, a pessoa procura um grupo ou alguém que tem um nome para ela se sentir. Então, muita gente vai para o MMA, deixa de fazer a capoeira, que é uma coisa que vai trabalhando sua cultura, suas raízes, e vou para o MMA. Nada contra o MMA, ou boxe, ou outra luta que seja, né? O jiu-jitsu, o judô. Só que é uma coisa que a gente está falando sobre ancestralidade, né? Sobre pessoas que lutaram para sobreviver e construir esse país. E as pessoas não têm o conhecimento, né? Você falou sobre Luiz Gama, sobre Esperança Garcia, sobre tantos e tantos outros que lutaram pela liberdade, né? E várias revoltas que aconteceram. Por exemplo, a capoeira teve presente na Guerra do Paraguai, na Revolta da Chibata. Não, na Revolta da Chibata não, desculpa. Na Revolta da Vacina. Né? E as pessoas não conhecem as histórias, né? Então fica muito no que é europeu. Estava conversando com a colega ontem. Se você falar assim, eu sei falar a língua Swahili e sei falar Kikongo. Aí você fala assim, e daí? Agora você fala, eu sei falar francês, sei falar italiano e alemão. Aí fala, você sabe falar, né? Porque é culto, né? É culto, né? Você falar tupi-guarani, as pessoas não valorizam essas culturas, né? Então procura sempre o que é de fora. E existe também essa questão do pessoal de fora valorizar a cultura brasileira. Então muitos capoeiristas vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, Canadá e levam a nossa cultura e são bem remunerados, né? E muitas pessoas se apaixonam e vêm conhecer. Por isso que aquele lance do Brasil, que é a terra da capoeira, do futebol e do samba, esses três estão ligados à cultura negra, mas eles colocam como brasileira, porque quando vai vender, aí você vai ver aqueles... que a gente fala, o samba de branco, né? Ou aquela capoeira que não tem os nossos. Quando você chega num lugar assim, você fala, caramba... Não estou me sentindo em casa. A Cleo estava falando umas ideias dessas. Ela é capoeirista. Ela é filha do Mano do Trio Mocotó. Com certeza você deve conhecer a Cleo, mano. Ela tinha 1000 anos já, tá ligado? E ela estava falando dessa questão aí da capoeira lá fora, tá ligado? Que os caras tá vindo pra cá, tem como aprende tudo e tal, e vai pra lá dar aula, tá ganhando dinheiro, tipo assim, em cima de uma cultura que nem é dele, se apropriando. E quem tá aqui tá se ferrando, tá ligado? Lutando mesmo pra ter
um ganha-pão essa parada. Deixa eu falar, como que você entrou na faculdade? Como que foi que despertou? Você falou, mano, não dá para viver só de capoeira, eu preciso estudar, eu preciso me politizar. Como que foi isso daí? Então, o meu mestre, ele não tinha faculdade, né? E aí ele era funcionário público e tal, e ele começou a juntar os certificados dele ali para ele ganhar uma promoção, né? Para ele aumentar o salário dele. E como ele não tinha faculdade, todos os cursos, aí ele juntou tipo uns 30 certificados de curso que ele participou. Aí como ele não tinha faculdade, só valeu 3 dos certificados. Então, tipo, de 30 valeu 3. E aí ele falou, pô, aí ele ficou mó triste, né? Não sei o quê. Pô, estudei pra caramba. Estudei pra caramba, fazer um maior trabalho aí com o pessoal. E aí eu falei, não, aí tipo, eu falei, não, vou vingar, né? Vou vingar isso. Vou estudar. Aí eu pensei em fazer história, né? Que eu sempre gostei muito de história. Aí ele falou, não, vai fazer educação física, né? Porque é mais amplo, talvez você consiga trabalhar no clube aqui também. Aí eu fui fazer educação física. Só que na educação física é isso, você chega lá na faculdade, aí o professor, a gente vai fazer, se você vai planejar um acampamento, você tem que planejar quem vai ficar, o ônibus, vai planejar a pessoa que vai ficar responsável pela alimentação, não sei o quê. Aí eu trabalhei em Parelheiros e a gente fez alguns acampamentos e não tinha essa estrutura, tá ligado? Que ele falava lá. Aí eu falei, então, mas como é que vai fazer isso na quebrada? Você vai separar uma pessoa, tem que ter um nutricionista para ver se a alimentação... Mano, não tem. Vai dar o que tem lá, tá ligado? Não tem toda essa base. Seria o ideal. E aí, eu falei, como que você vai trabalhar? Na educação física, trabalha muito sobre competição. Como que você vai falar para o moleque que muitas vezes vinha para capoeira sem tomar café, que o moleque tem que estar... você tem que ter essa alimentação balanceada. Falei, mano, é diferente da realidade da quebrada. Tem um moleque que chegou, às vezes, tipo, 9 horas, aí ele ficava até 9h30, falava, professor, vou embora. Eu falei, mas você chegou agora? Na época eu não tomei café, ontem também não jantei. Aí eu falei, caralho, a gente precisa ter um lanche. Aí a gente fez a parceria com o pessoal da padaria, aí eles começaram a dar os pães de manhã, né? Então, é isso, é você entender as outras necessidades. Entendo que a faculdade é uma faculdade que muitos que estão lá, professores, doutores, são pessoas brancas. Uma vez a professora falou assim, o menino falou para mim que morava na biqueira, e eu fiquei, mas como é que ele mora na biqueira? Ele não se molha? Como é que ele não fica gripado? Nossa, aí, tipo, todo mundo começou a dar risada. Aí falou, não, professora, biqueira é onde vende droga. Ela, mas daí depois de um tempo que eu fui saber. Então, ela está bem distante da realidade do mundo. E era uma professora que dava matéria de... acho que era direitos humanos, psicologia comunitária, um lance assim, tá ligado? E aí falou, mano, tá distante. Então é importante que pessoas de periferia, pessoas negras, elas acessem a faculdade e tenham esse pensamento crítico e possam também estar fazendo também, multiplicando esses conhecimentos com outras pessoas, porque é que nem você falou, não adianta você pegar um médico que nunca foi num posto de saúde, que não sabe que é ficar 5 horas no hospital Campo Limpo esperando ser atendido, porque muitas vezes quando ele chega lá, ele entra por uma porta e sai por outra. Eles esperam, né? Ele não sabe. Quem já passou, falou, caralho, tô 6 horas aqui. Eles nunca não tá acostumado a passar dor, né? Sentiu dor, vai no Einstein lá, rapidão. Tem convênio, sempre teve convênio, o médico vai em casa, tá ligado? Então, certo. Você entrou na faculdade, então... Para se vingar, a fúria. A fúria. A fúria. E a política? Então, a política entra nesse lance do reconhecimento, né? Então, a Jussara, eu conheci a vereadora Jussara pelos movimentos que eu participei também de moradia, dei oficina em movimentos de moradia, e aí eu a conheci. Ela me chamava para algumas atividades e, Nato, vamos fazer uma festa aqui das crianças, tem como você vir fazer? Aí vamos fazer aqui uma reunião, tem como você cantar aquelas músicas da Mulher Rendeira, né, que a gente canta muito sobre Lampião, Mulher Rendeira. E aí, como ela assumiu como vereadora, ela reconheceu o meu trabalho, né, enquanto professor de capoeira, enquanto cultura, e aí ela me convidou para compor o gabinete, né,
para trabalhar essas pautas culturais e relações étnico-raciais, né? Então a gente tem conversa com o pessoal de terreiro, vamos nas quebradas aí também dialogar sobre políticas, né? Sobre mais efetivação de políticas de cultura, né? Porque existe grana na prefeitura, mas a verba não está sendo destinada, né, corretamente. Né? Muita gente nem sabe, né? Que tem direito a uma verba para delegar o seu projeto, para continuar ali, né? Que tem editais, tem políticas públicas para a cultura, né? O pessoal fala, não montei um edital, mas, por exemplo, o meu mestre, ele não era alfabetizado, escrevia o nome dele ali, poucas coisas, né? Então, como é que você vai montar um edital, um portfólio? Então, os editais ainda eles são excludentes, né? Então, às vezes, uma pessoa que é boa de elaboração de projeto, porque eles pegam o projeto pelo que está escrito, não pelo que você fez, né? Então, se você escreveu alguma coisa errada, o cara sabe nem escrever, vou dar... Mas, às vezes, o cara tem um puta trampo, mas ele não tem acesso a isso. E o que a gente pode esperar aí do Renato no futuro aí? No futuro, o futuro é algo que a gente vai, que eu estou construindo hoje, né? Então eu penso muito em ampliar, né, as nossas ações, de ter essa visibilidade, principalmente na base, na infância, né? Então a Fúria do Negro trabalha muito nessa linha. Também com as pessoas adultas, mas a gente acredita que a mudança vai ser feita pelas crianças. Não que a gente está jogando a responsabilidade, mas às vezes o adulto ele parece que se petrifica, né? E aí ele não está aberto a essa transformação. Aí fala, eu sou assim, aprendi assim, né? E vou viver desse jeito. Então, eu penso em continuar com a capoeira, né? Estou na política durante, né, esse mandato. Se a gente se reeleger, espero também a gente continuar em outros, porque a gente pode colocar nossas ideias, articular também. E a ideia é essa, de crescimento, né? De dar essa visibilidade, esse protagonismo, de trazer mais pessoas negras, né? Porque a capoeira tem esse lance da cooperação, né? Não é competir com o outro, né? A gente joga não joga contra, né? Pelo menos dentro da nossa filosofia. Existem pessoas, né? Porque a capoeira é diversa, também não posso falar pelo movimento todo. Assim, se você encontrasse aquele Renato que saía da rua de terra, que pulava por cima do lençol, hoje, o que esse Renato falaria para você? Agora, o Renato de hoje falaria pro... Não, que o do Renato do passado falaria pro Renato de hoje. Qual conselho será que o Renato do passado daria pro Renato do presente? Eu acho que continue com essa resiliência, com essa brincadeira, com esse jeito, né? Eu acho. Tenho orgulho de quem você se tornou, pelas coisas que passou, pelas dificuldades que enfrentou e que enfrenta, né? Porque quando a gente começa a ser protagonista, em muitos casos, muitas pessoas começam a criticar, porque às vezes é uma coisa simples que a gente faz, não é questão de dinheiro, é questão de ser, né? Então, nós somos o que a gente acredita e vai colocando as ideias, e muitas pessoas, por que eu não pensei nisso antes, né? Então, tive muitos problemas com pessoas assim, o Renato, cheio de querer, por exemplo, eu faço um cine, né? Faço o Cine Fúria, aí eu vou passando alguns filmes sobre a cultura negra, muita gente criticava, mas passando esse filme, não sei o quê. Esses filmes de preto. E eu tenho comigo essa coisa, esse Exu bem vivo, né? De transformar, de buscar novos caminhos. Então, acho que esse Renato falaria, eu tenho orgulho, continue, fique firme, cabeça firme e forte. É isso. Pai, muito obrigado. Eu que agradeço aí a ter recebido você, né, mano? Nós se conhecemos lá na câmera, mano. Pra mim é uma honra. Eu gritando que nem louco. Tá tudo errado, não é assim. E, tipo, mano, da hora receber, mano. E, tipo, essa valorização do corre, né? Acho que a gente tem que se autovalorizar. Tanto eu trazendo você aqui, você que ficou me procurando, querendo saber quem é aquele mano que veio aqui, sumiu, não acho mais.
porque a gente tem que se comunicar, né? Nossos códigos tá entre a gente, se aquilombar, né, mano? Porque a gente quer mudanças, a gente quer melhorar, né? Chega da gente tomar chicotada, chega da gente ter os piores empregos, né, mano? Tipo, a gente fala sobre isso. Exu é comunicação, né? Então, Exu é caminho. Então, quando eu te procurei, eu falei, mano, tem que achar aquele cara. Porque a sua representatividade, a sua força, a sua fala, ela é importante. Para muitas pessoas, falam, mano, o maluco tem muita gente que fala errado, fala... Mas não, mano, você é a figura mesmo da quebrada. Tem gente que fala, tipo, é uns fake, né? O pessoal cria, eu moro não sei onde, não sei o que, tá ligado, mano? Não é isso. Sim, isso é uma coisa sua, né? Então, continua, mano. Continua, que você também tem longos caminhos aí e caminhos prósperos. É isso, Renatão. Mano, deixa sua rede social, quem quiser saber mais da Fúria do Negro, quem quiser saber mais seu corre aí na política e agora saber o que você está tramando na área da política, quem quiser também mandar pix para você sem motivo nenhum, né? Só para alegrar seu dia, pode deixar para aquela câmera. Então, meu Instagram é Renato a Fúria e também tem do grupo, né, que é a Fúria do Negro, o Instagram. Tem no YouTube também, a gente tem o blog, né? Então, se colocar lá no Google o professor Renato, a Fúria do Negro, vai aparecer algumas coisas. A gente tem algumas entrevistas aí que a gente fez, uns trabalhos também que a gente faz no CCAs. E é isso, precisando, tamo aí. E é isso, tamo aí. Capoeira tá na casa daquele jeito, mano. Pessoal, segue muito Renato a Fúria. Tem vários projetos aí, não só dedicados à capoeira, mas em si a melhoria da quebrada, né? O crescimento, a evolução, tá ligado? Tanto aí carnal como espiritual. E agora o mano tá com nós lá, representando lá na Câmara, levando as demandas, trocando ideia com o pessoal. Se precisar também pode mandar demanda das quebradas aí, só chamar que a gente... Marcha, a gente dá um jeito. E é sobre isso, família. Hoje trocamos um pouco de ideia com o Renato aqui, ó, professor de capoeira. Segue muito o de QuebraCast, segue muito dele. Tá aqui nosso arroba, o Mais Favela TV. Segue também o arroba A Fúria do Negro aí, ó, que você vai estar todas as informações do parça. E marcha, tropinha, vamos para outro podcast, vamos para outras fitas, tem gravação. E é isso.